Querida igreja, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É um prazer muito grande estar aqui, Assembleia de Deus Vila Nova, e também juntamente com a minha esposa que está comigo, o bom Marcelo, a Bruna, uma família muito preciosa para nós, e poder estar aqui com vocês é um grande privilégio. Poder cumprimentar o pastor Flausilino, Deus o abençoe, pastor. O Senhor tem sido uma bênção para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, uma referência para a nossa geração. E precisamos tanto de referenciais hoje e louvamos a Deus por sua vida. Nós temos o privilégio de fazer parte deste projeto evangelístico dessa igreja. E muitas vezes nós não temos noção de quanto essa igreja tem feito pelo Evangelho. Quantas pessoas têm aceitado Cristo. Quantas pessoas têm voltado aos caminhos do Senhor, pelo Brasil e pelo mundo, muitas pessoas têm sido tocadas pelo Senhor Jesus através do trabalho dessa igreja. Portanto, estamos muito felizes. Eu quero nesta oportunidade convidá-los para uma leitura no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo. Nós vamos ler o capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. E nós queremos ler alguns versículos da palavra do Senhor com a igreja, e nesta oportunidade usarei como tema: eu nasci para fazer a diferença. Amém? Eu nasci para fazer a diferença. Não é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem de ajuda do alto. Eu nasci para fazer a diferença. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E armando o menino, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu nasci para fazer a diferença. Eu sei que quando nós fazemos essa afirmação, nós entendemos que nós não nascemos fora do tempo, não existimos fora do tempo, não vivemos fora do tempo. Estamos aqui do tempo de Deus. Eclesiastes 3 vai nos dizer que tudo tem um tempo determinado e que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Com essa compreensão em mente, entendemos que para cada geração Deus tem pessoas específicas que Ele levanta para realizar a sua obra. Quando Deus precisou de um homem de fé, Ele levantou Abraão. Quando Deus precisou de um governador, Ele levantou José. Quando Deus precisou de um líder, Ele levantou Davi. Quando Deus precisou de um homem para falar a verdade num tempo de crise, Ele levantou João Batista. Quando Deus precisou de um homem para que o evangelho se expandisse no seu tempo, Ele levantou o apóstolo Paulo. Para cada geração, Deus tem seus homens, Deus tem suas mulheres, Deus tem suas pessoas que Ele levanta. Você é uma reserva de Deus para esse tempo. E quando você tem esse entendimento de que você é uma reserva de Deus para esse tempo, você entende de que Deus precisava de um libertador.
E quando Deus precisou de um libertador, olha pastor, mas Deus precisa de alguém? Ele não é Deus? Sim, Ele é Deus, mas Ele gosta de fazer o trabalho dEle comigo e com você. Deus pode usar anjos, querubins e serafins? Ele pode, mas Ele quer usar a mim e a você, para que a obra dEle seja realizada. Moisés foi esse homem, a quem Deus levantou para um tempo de crise. E Moisés nos ensina algo interessante, porque quando eu disse que eu nasci para fazer a diferença, eu não disse, eu nasci para ser melhor do que o outro. Eu não nasci apenas para ser rico. Eu não nasci apenas para ser um orgulhoso. Eu nasci para fazer a diferença, porque essa diferença é a medida em que eu ando com Deus. Introdutoriamente, permita-me já contar a você, porque talvez você está perguntando, como é que você me prova que Moisés nasceu para fazer a diferença? Escute, Deuteronômio 34:10, o que a Bíblia vai dizer. O texto diz assim: e nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Nunca mais, nem antes nem depois, nasceu um homem a quem falasse com Deus face a face. Em Êxodo 33:11 o texto diz: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. E Deus é assim, Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que se aproximam mais dele. Não é que aquela pessoa, ela é a queridinha de Deus, mas aquela pessoa se aproxima mais de Deus. É como uma fogueira acesa numa mata. Quem se aproxima mais daquela fogueira, recebe mais aquecimento. Quem chega mais perto de Deus, recebe mais de Deus para a sua vida. E Moisés é este homem que faz a diferença em seu tempo. E diante desse texto, a primeira pergunta que eu faço é esta: como eu posso fazer a diferença nesse tempo? E como eu posso entender que eu nasci para fazer a diferença? Eu quero trazer uma resposta para essa questão. Essa compreensão de que você realmente nasceu, de que eu nasci para fazer a diferença. Em primeiro lugar, para fazer a diferença na terra, eu e você precisamos obedecer os princípios da palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu preciso obedecer os princípios da palavra de Deus. Êxodo capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz assim: e foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. Olha o texto: há um varão da casa de Levi, que se casa com uma filha de Levi. Levita, que se relaciona com levita. Judeu, que se relaciona com judeu. Hebreu, que relaciona com o hebreu. É um princípio bíblico em que o cristão precisa e deve se relacionar com o cristão. Nós lidamos com problemas familiares todos os dias. O ministério pastoral tem na família hoje o grande foco da crise. E a grande crise é que a pessoa, sem obedecer a Deus, sem obedecer os pais, não quer obedecer ao pastor, não quer obedecer à palavra, resolve relacionar-se com alguém que não compactua a sua fé, resolve se compactuar, ou namorar, ou noivar-se, ou até casar-se com alguém que não compactua dos seus valores, que não serve o Deus que você serve, que não anda como você anda, que não lê a Bíblia como você lê. Isso vai dar problema, porque é um princípio bíblico. Se eu quero fazer a diferença na terra, eu preciso viver e obedecer os princípios da palavra de Deus. Aqui nós não temos o nome desse casal, mas em Números 26:59, o casal se chamava Arão e a esposa Joquebede. Arão e Joquebede têm 3 filhos, e os filhos são esses: Arão, Miriam e Moisés. Essa família resolve obedecer a palavra. Essa família decide que o princípio divino de que o israelita deveria se relacionar com outro israelita é algo que eles queriam viver, porque eles queriam fazer a diferença nesta terra.
Escute, por exemplo, Deuteronômio 3 e 4. A Bíblia diz no capítulo 3, verso 4, que um israelita não deve se aparentar, nem se casar, nem ter filhos com alguém que não é israelita. Paulo vai seguir essa mesma ideia em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. E ele vai dizer: não esteja em um jugo desigual. Porque a luz não combina com trevas, porque Cristo não combina com Belial. Se você assume um jugo desigual, você quebra um princípio da palavra, e se você quebra um princípio da palavra, você não consegue fazer a diferença. Mas se você quer fazer a diferença, muito cuidado com isso, obedeça a palavra e os princípios de Deus, se você quer fazer a diferença nessa terra. Quem pode me entender, diga amém. Vocês se lembram de Josafá? Um grande rei, um homem admiradíssimo, um homem que buscou o Senhor, um homem de oração, um homem que temeu a Deus. Josafá foi o homem que estabeleceu professores de Bíblia no seu tempo. Ele estabeleceu professores para ensinar a lei para o povo. Quando Josafá recebe os amonitas e moabitas que vêm contra ele, ele ora, ele jejua, ele teme a Deus, e Deus diz: nessa peleja você não vai ter que pelejar, e Deus peleja por ele. Mas Josafá tinha um probleminha, e o probleminha de Josafá era fazer aliança com gente errada. Josafá vai se aliar com Acabe. Fazer aliança com Acabe era quase fazer aliança com o próprio diabo, porque Acabe foi o pior rei de Israel. E para piorar a coisa, ele não era só o pior rei de Israel, ele casou com a pior mulher de Israel, que foi Jezabel. Ela era truculenta, mandona, incrédula e matava os profetas do Senhor. E Acabe vai guerrear e diz para Josafá: você não quer fazer aliança de guerra comigo? E ele vai, quase que ele morre. Deus teve misericórdia dele, que só o Acabe morreu na guerra, porque fez aliança com gente errada. Depois, no capítulo 20 de 2 Crônicas, ele vai fazer uma aliança com um rei chamado Acasias. Era uma aliança econômica, financeira, porque a economia marítima era muito forte. E eles dois se unem, a Bíblia diz, para construir navios, para levar mantimento. O texto diz que um profeta de Deus aparece para Josafá e diz: Deus não se agradou desta aliança e Deus vai despedaçar todos esses navios. A aliança com gente errada traz problemas. Então, antes de você fazer uma aliança empresarial, ore muito. Antes de você assumir um compromisso de noivado, ore muito. Antes de você assumir um compromisso ministerial, ore muito, porque fazer aliança fora da direção de Deus é sofrer e pagar o preço. Mas hoje Deus te traz aqui para dizer: você nasceu para fazer a diferença, e se você quer fazer a diferença, obedeça a minha palavra. Quando Deus diz não, não faça. Quando Deus diz sim, faça. Se a Bíblia diz: perdoe uns aos outros, o que é que você está fazendo com esse rancor no seu coração? Se a Bíblia diz: não matarás, por que você deixa se usar por sua boca e matar as pessoas com palavras? Obedeça aos princípios de Deus, se você quer fazer a diferença nessa terra. Cuidado com as alianças que você fez, com o que você está fazendo, e cuidado com algumas alianças que você ainda fará. Busque a Deus, porque você vê a aparência, mas o Deus que você serve vê o coração, a intenção, e Ele sabe o que se passa dentro do coração desta pessoa. Mas em segundo lugar, se você quer fazer a diferença na terra, você precisa exercer a fé em Deus. Exercer a fé em Deus. Capítulo 2, verso 2 diz assim: e a mulher concebeu. Joquebede concebeu, teve um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu 3 meses. O texto não nos diz por que é que ela escondeu, mas em Êxodo 1, 22, nos informa que Faraó dá uma ordem: todos os filhos que nascerem, lancem no rio, mas todas as filhas guardem com vida. Havia um faraó que se levantou, que não conhecia a história de José. E esse homem ficou muito preocupado, porque o povo de Deus começou a crescer muito. E na medida que o povo começou a crescer, gerou nele uma preocupação: esse povo vai crescer tanto que vai roubar o meu governo. Eu não posso permitir isso. E ele então, primeiro, quer que as parteiras tirem a vida dos meninos, mas elas temem a Deus e elas não fazem isso.
Depois ele dá uma ordem: nasceu menina, pode deixar com vida, mas se nasceu homem, joga esse bebê no rio. O texto vai nos dizer que ela esconde o seu filho por 3 meses. E você me pergunta, o que é que isso tem a ver com exercer a fé? Tudo. Porque se eu ler Êxodo 2:2, eu não consigo ver fé nessa atitude. Mas se eu leio Hebreus 11:23, eu consigo ver a fé dessa mulher. Escute o que diz Hebreus 11:23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que ele era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Quando eles escondem o bebê, eles o fazem pela fé. Eles não o fazem por medo. O texto diz que eles não tiveram medo de nada, porque eles exerceram a fé no Deus Todo-Poderoso. Eles confiaram que eles vieram a esta terra para fazer a diferença. Então ela vai escondê-lo por 3 meses, porque a fé nem sempre aparece, a fé também se esconde. Ter fé não é apenas pregar num grande ginásio. Ter fé é viajar lá para o Amazonas e pregar para 3 pessoas. Ter fé não é somente quando você tem saúde. Ter fé é quando você tem um problema, como a nossa irmã do coração, e dentro do hospital começou a dar glórias ao Rei da Glória, que salvou a alma dela, e na certeza da salvação ela louvou ao Senhor, porque a fé, ela é ativada, seja na saúde, seja na doença, seja nas horas boas, seja nas horas difíceis. A nossa fé não pode ser quebrada, porque nós temos fé num Deus poderoso, independente da situação. É interessante que a fé que nós pregamos é aquela fé de Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova daquilo que não se vê. Está na Bíblia. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Deus existe. Isso é fé. Mas quando você vai no verso 35 de Hebreus 11, e você vai lendo, e vai lendo, e vai lendo, você percebe que homens pela fé foram torturados, experimentaram açoites, escárnios, cadeias, prisões. Pela fé foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos, desamparados, aflitos, maltratados, mas nenhum deles perdeu a fé no Deus Todo-Poderoso. Eu te convido para exercer a sua fé independente desta situação. Eu fico vendo pessoas que simplesmente abandonam a sua fé, porque alguém que diz seu amigo não o cumprimentou. Abandonam a sua fé, porque segundo eles estão decepcionados com Deus. Deus não é garçom com um cardápio na mão, pronto a atender os nossos prazeres. Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é imutável, Deus é grande, e Ele sabe o que faz, quando faz, com quem faz, porque a glória é sempre dele. Exerça a sua fé, levante a sua mão, fale alguma coisa para Deus, aplauda o Senhor, porque você precisa exercer a sua fé. A fé que esconde o menino por 3 meses. A fé que faz a diferença. Primeiro, para eu fazer a diferença, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Segundo, para eu fazer a diferença, eu preciso exercer a minha fé. Terceiro, penúltimo lugar, para eu fazer a diferença na terra, eu preciso crer que Deus está no controle de todas as coisas. Oh, glória seja o nome do Senhor. Essa segurança de que Deus está no controle é o que nos mantém na terra, fazendo a diferença onde a gente está. Deus está no controle de todas as coisas. Olha o verso 3 e 4, o texto diz: não podendo mais escondê-lo. Não explica por quê, só diz assim: não podendo mais escondê-lo. Bom, quem é pai e mãe vai saber por quê. Um filho de 1 mês chora alto, com 3 meses o choro aumenta o volume. Meu filho com 7 meses, 1 ano, 2 anos, pensa
numa coisa para acordar a vizinhança. O pulmão dele começa a ficar cada vez melhor, e o choro vai aumentando o volume, chega uma hora que não dá mais para esconder. E o texto diz: não podendo mais escondê-lo, ela tomou uma arca de juncos, abetumou com betume pez, colocou o menino de 3 meses dentro dessa arca à borda do rio, e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Quem quer fazer a diferença na terra, crê que Deus está no controle de todas as coisas. Ela pega juncos, uma planta aquática, e faz uma espécie de arca. Pega o betume, que era uma substância em forma de lodo, tirada daquela região, e que servia de cal nas construções. Ela pega o pez, que era uma substância tirada da árvore, sólida como piche, para que não houvesse umidade. E ela faz aquela arca, e ela betuma a arca, ela protege a arca, e ela coloca o menino dentro da arca, porque ela está dizendo: eu confio que Deus está no controle de todas as coisas. A minha confiança não é em Faraó, não é no meu esposo, não é na minha filha, não é na princesa. A minha confiança não é nem em mim mesmo. A minha confiança, muito menos, é nesse pequeno cesto. A minha confiança é no Deus que eu sirvo. É no Deus que eu sirvo. É no Deus que eu sirvo e que está no controle de todas as coisas. Joquebede creu. Arão, o seu esposo, creu. Miriam, a irmã, creu. Mas não foi uma fé irresponsável, foi uma fé inteligente. Ela disse: eu vou colocar o seu irmão dentro desse cesto, mas você, que é a irmã mais velha, vai acompanhando o seu irmãozinho com o olho, vai acompanhando de longe, olhando para ele. Imagine a cena. A mãe está em casa, talvez orando, buscando a Deus. O filho de 3 meses está dentro de um cesto, à orla do rio. E a sua irmã está seguindo na correnteza daquelas águas. E ela vai seguindo com o seu olhar o seu irmãozinho de apenas 3 meses. Essa certeza de que Deus está no controle é o que faz a diferença na nossa vida. Eu chamo a tua atenção, para você que está aqui na igreja, para você que me acompanha pela internet. Deus está no controle de todas as coisas. Pastor, mas as coisas fugiram ao meu controle. As coisas podem ter fugido do teu controle, mas nada foge do controle do meu Deus. Ah, pastor, mas eu já não sei o que fazer. Quando as suas fontes se esgotam na terra, a fonte do meu Deus continua jorrando. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da sua família. Deus está no controle da sua empresa. Deus está no controle da sua casa. Deus está no controle do seu passado, do seu presente, do seu futuro. Nada foge do controle do meu Deus. No céu não está nada bagunçado. No céu está tudo organizado, controlado pela mão do Deus Todo-Poderoso. O cesto já está na água, deixa o resto com Deus. Eu vou dizer de novo: o cesto já está na água, o projeto já está desenhado, deixa com Deus, porque Ele vai conduzir todas as coisas. Dê risada do futuro, dê risada do que vem, porque você está seguro nas mãos daquele que é o teu dono. Oh, glória seja o nome do Senhor. Você é livre para confiar num Deus poderoso. Dê risada do desemprego, da crise. Dê risada, dê gargalhada, porque você diz: eu não estou no braço da carne, eu estou no braço de Deus. O meu Deus controla todas as coisas. Ele é o Deus do meu passado, Ele é o Deus do meu presente, Ele é o Deus do meu futuro, Ele é o Deus do meu casamento, Ele é o Deus dos meus filhos, Ele é o Deus do meu pastor, Ele é o Deus da igreja. Pastor, alguém me pergunta: o que será da igreja? O meu filho, a igreja não é nossa,
nossa, a igreja é dele, quem morreu foi ele, quem derramou sangue foi ele, foi Jesus que na cruz abriu os braços e gritou: está consumado, a obra foi feita, fique tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas, o cesto já está na água, apenas confie, o cesto já está na água, apenas descanse, o teu futuro está nas mãos do Senhor. Diga comigo: eu quero fazer a diferença na minha geração. Então, em primeiro lugar, para fazer a diferença, só para que você lembre, primeiro, obedeça os princípios da palavra. Segundo, exerça a sua fé em Deus, em qualquer circunstância. Terceiro, creia que Deus está no controle de todas as coisas. Mas em último lugar, se você quer fazer a diferença na terra, aproveite todas as oportunidades que Deus colocar diante de você. Seja a boca de Deus para pelo menos 2 pessoas, para dizer: não perca nenhuma oportunidade que Deus te der. Diga para alguém, aqui na igreja, na sua casa, onde você estiver, diga para alguém: aproveite todas as oportunidades, todas. Inclusive, você está tendo uma oportunidade agora, que é louvar a Deus, que é glorificar a Deus, que é exaltar a Deus, que é dizer: eu creio nesta palavra. Amanhã é dia de trabalho, depois da manhã, mas hoje, esta noite, é noite de bênção, de vitória. Esse dia é um tempo de oportunidade. Aproveite para adorá-lo, aproveite para bendizê-lo, aproveite para agradecê-lo. Você está vivo, você está caminhando, suas pernas funcionam, você consegue ver, você consegue ouvir, você consegue falar. Deus foi bom com você. Era para você morrer naquele acidente, mas você está aqui. Era para você morrer naquele hospital, mas você está aqui. Era para você não ter nascido, mas você está aqui. Você foi rejeitado na infância, mas você está aqui. Você deve dizer: louvado seja o Senhor. Eu não vou perder nenhuma oportunidade de louvá-lo, de exaltá-lo e de bendizê-lo. Aleluia! Imagine essa cena: Arão e Joquebede, suponho que estejam orando dentro de casa. Miriam está acompanhando o bebê que está dentro daquele cesto, indo pelas correntezas. A história vai dizer que é do rio Nilo, o texto não diz o nome do rio. E agora, a filha de Faraó está com vontade de tomar banho no rio. E ela olha para as donzelas e diz: vamos descer para o rio para nos banhar. E é exatamente no momento em que o cesto está chegando que ela está descendo. Deus vai unir o cesto com Moisés, que desce, juntamente com a filha de Faraó, que também desce. Há um encontro entre o pequeno bebê e a princesa, porque o meu Deus é o Deus dos encontros. Talvez você não entendeu, vou dizer de novo: o meu Deus é o Deus das conexões, dos encontros. Vai chegar um e-mail, vai chegar um telefonema, vai chegar uma mensagem pelo seu WhatsApp, vai chegar uma mensagem pelo Messenger, até pelas suas redes sociais. E escute o que Deus está falando esta noite. Deus está preparando uma conexão tão poderosa na tua vida, que esta conexão vai mudar completamente o teu futuro, a tua história, a tua casa. Deus está falando nesse altar: eu te darei uma fonte no deserto, porque eu sou o teu Deus. Eu te colocarei no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, e você louvará o meu nome por aquilo que eu fiz. Quantos podem receber essa profecia? Louve ao Senhor, aplauda ao Senhor, exalte ao Senhor essa noite. Aleluia. É ela quem vê. Se fosse uma das donzelas, pastores, talvez para fazer média com o Faraó, alguém diria: não avisa nem nada para a princesa, vamos já dar um fim nesse bebê. O texto diz que é a princesa que vê, e quando ela vê, ela diz para alguém: peguem aquele cesto e tragam para eu ver. E quando, imagino que a mãe, muito cuidadosa, colocou algum pano, alguma coisa para cobrir aquela criança, quando ela abre aquele cesto,
a um bebê de 3 meses chorando, batendo as perninhas e batendo os braços, olhando para ela. O texto diz que quando ela vê o bebê chorar, o coração dela se quebranta e ela sente compaixão por aquela criança. Deus nos chama para um tempo de lágrimas. Deus nos chama para um tempo de lágrimas. E Deus está dizendo nesta palavra: quando o meu povo começar a chorar e a voltar a trazer os seus lenços para se derramar na minha presença, eu voltarei a quebrantar o coração do pecador, não com pregadores que têm uma boa retórica ou eloquência, não com cantores que cantem afinadíssimos, mas com a lágrima da minha igreja. Eu trarei um avivamento para esta geração, diz o Senhor nesta noite. Meninos, chorem pela nossa geração. Meninas, chorem pela nossa geração. Não chore tanto pelos filmes de cinema que você está acompanhando. Não chore apenas ao se emocionar com as suas séries de Netflix. Não, chore na presença do Pai. Derrame lágrimas na presença do Pai. Chegue diante dele e diga: Deus, eu não vim hoje pedir, eu não vim hoje falar sobre nada, eu vim hoje para chorar, para me quebrantar, eu vim hoje para me derramar. E quando você começar a chorar, Deus vai começar a se mover entre as autoridades dessa nação. Haverá um movimento de Deus entre os príncipes dessa nação, quando a igreja voltar a chorar na presença do Senhor. Oh Espírito Santo, quebranta-nos de novo, para que voltemos a pregar com lágrima nos olhos, para que as pessoas sejam quebrantadas com a palavra. Quantos podem louvar a Deus por esta palavra nessa noite? Quantos podem louvar a Deus por esta palavra nesta noite? Quantos podem exaltar ao Senhor? Ela aproveita as oportunidades. E olha a cena, quando ela vê o bebê que está chorando, Miriam chega perto. Ela não chega, se ela chegasse antes, daria problema. Se ela chegasse depois, daria problema. Mas ela aproveitou a oportunidade que apareceu para ela agora, ali, naquele momento. E quando ela olha para o bebê que está chorando, e com certeza a Miriam percebeu que o coração se quebrantou, ela chega e diz: a senhora não quer que eu vá buscar para a senhora alguém, uma escrava das hebreias, para cuidar desse bebê? O escritor de um livro brasileiro vai dizer que perguntas geram ideias, e ideias geram destino. Perguntas geram ideias, e ideias geram destino. Ela faz uma pergunta: posso chamar alguém? A pergunta gerou uma ideia, e a ideia foi: pode buscar, gerou um destino para ela, para a mãe dela, para o pai dela, para o irmãozinho dela, para a nação de Israel. Porque fazer perguntas, elas geram ideias, e ideias geram destino para você e para a sua família. Faça a pergunta certa, para a gente certa, e você vai ter resposta certa para ser uma bênção na terra. A oportunidade era essa: posso? E ela diz: pode, pode. E quem é que Miriam vai chamar? Quem é que Miriam vai chamar? Quem é? Ela chega para a mãe dela. O texto não diz. Se fosse na linguagem de hoje: mãe, não me paga mico, não fala que a senhora é mãe, não vai mentir, porque crente não mente, mas a senhora vai ser sábia. Mãe, como diz minha avó, zipe na boca, não fala nada, fica quieta, vai lá, tranquila, porque mãe, o Deus que a senhora serve preparou algo tremendo, e está lá a filha de Faraó emocionada com Moisés, o meu irmãozinho, seu filho, nos braços dela. Mãe, eu sugeri para ela para buscar alguém para cuidar, e ela disse que eu poderia. Mãe, agora a senhora chega lá. Aproveita a oportunidade que Deus está colocando na sua frente. Não perde essa oportunidade. Eu fui olhar a etimologia de oportunidade do latim ob, em direção a portus, no português,
porto. Então, oportunidade em direção ao porto. Essa palavra surgiu quando eles queriam ir para o porto e ficavam esperando o vento. Quando o vento certo batia, colocava-se o navio e a vela na direção certa, para que aquele vento pudesse levar aquela pessoa até o porto. Então nasceu a palavra oportunidade. O que é oportunidade? É perceber os ventos, é perceber o que está acontecendo ao seu redor. Oportunidade é perceber o que Deus anda fazendo na terra. Não é tempo de você perguntar: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça na terra? É tempo de você dizer: Deus, o que é que o Senhor anda fazendo na terra, para que eu possa participar dos teus projetos. Eu quero acompanhar os ventos de Deus na terra. Eu quero acompanhar o que Deus está fazendo aqui em Vila Nova. Eu quero ver o que Deus está fazendo em Campinas, no Brasil, no mundo. E eu quero ter a oportunidade de aproveitar esses ventos, de perceber o que Deus está fazendo, e eu entrar nesse vento de Deus e ser abençoado. Quantos querem aproveitar as oportunidades de Deus para a sua vida? Ela aproveita e ela chega. Imagine você, mãe, a olhar para o bebê de 3 meses, chorando. E eu imagino que ela estava com o semblante fechado, a filha de Faraó. E ela olha para ela, não sabendo que era a própria mãe, e diz para ela: leva esse menino e cria. Se fosse a minha avó, diria: cria direitinho, viu? Cria direito. Tem mais: eu vou te dar um salário. Joquebede, com certeza, o coração batendo forte, uma vontade de falar para ela: me dá logo que ele é meu filho. Mas ela fica quieta. A sabedoria de um crente, de estar em silêncio na hora certa. E quando ela pega aquela criança, a filha de Faraó diz: além de você criar, eu vou te dar um salário. As hebreias eram escravas. Elas eram escravas. Portanto, a mãe de Moisés também era. E quando ela recebe o filho de 3 meses no colo, e a princesa diz para ela: eu vou te dar um salário. Em outras palavras, você está livre da escravidão. A partir de hoje você começa a ganhar, você começa a receber financeiramente. O Moisés, que nasceu para ser libertador do povo, já estava libertando a mãe dele com 3 meses de idade, porque Deus tinha um plano na vida dele. Quando você nasce com uma missão na terra, desde pequeno, Deus já olha para você e vai te moldando, vai te preparando, vai desenhando o seu futuro, porque Ele já sabe aonde Ele vai colocar você, aonde você vai chegar. Moisés já começou a libertar logo a mãe. Por quê? Porque ele nasceu para ser libertador, para libertar o povo de Israel. E Moisés é um tipo de Jesus Cristo, porque Moisés, ele foi libertador de Israel. O meu Jesus nos libertou do pecado e nos levou para a sua graça. Moisés foi rejeitado pelos seus irmãos, o meu Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. Moisés tinha intimidade com o Pai, o meu Jesus também tinha muita intimidade com o Pai. Moisés conversava com o Pai face a face, o meu Jesus também conversava com o seu Pai. Moisés teve sabedoria e graça para tirar o povo do Egito. O meu Jesus morreu na cruz, e a sua morte nos livrou do inferno, do pecado, do Egito, do passado. E nós estamos aqui dizendo: eu sou nova criatura, para exaltar a Jesus, para glorificar o seu nome e para bendizer aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Podemos orar neste momento? Podemos nos colocar em pé, pastor, e vamos orar. Eu preciso repetir isso, e eu preciso orar por você nesses minutos que eu tenho. Pastor, eu quero fazer a diferença na terra. Eu te convido a obedecer os princípios de Deus. Pastor, eu preciso obedecer a palavra, e eu quero fazer hoje uma aliança com Deus para obedecer a palavra. Talvez você queira sair do teu lugar e vir aqui à frente. Venha, porque nós vamos orar por você. Pastor, eu quero fazer a diferença, mas eu quero exercer a minha fé. A minha fé precisa ser mais fortalecida, e hoje eu quero que a minha fé seja agigantada em Deus. O Senhor pode orar por mim? Sai do teu lugar depressa, porque nós vamos orar, e o meu Deus vai ampliar e aumentar a tua fé nessa noite.
Pastor, eu quero fazer a diferença e eu quero crer que Deus está no controle de tudo. Hoje Deus falou comigo. Vem confirmar hoje, aqui na frente, esta palavra que Deus falou tanto com você, e vem hoje descansar. Vem dar risada das aflições, porque as aflições não são nada diante do Deus que você serve. Mas sai depressa e vem. Pastor, eu quero aproveitar as oportunidades que Deus está me dando. Eu quero aproveitar as oportunidades que Deus está me dando. E eu quero hoje receber algo novo de Deus, porque a mensagem vai chegar, o telefonema vai chegar, Deus vai agir na minha vida. Pastor, sai do teu lugar e venha. Eu quero encerrar com Êxodo 7, verso 20. Eu quero encerrar com Êxodo 7, verso 20. Sabe o que diz Êxodo 7, 20, igreja? Estevão está pregando, pastores, e ele vai dizer em em Atos 7, 20. Estevão, olha o que Estevão vai dizer em Atos 7, 20. Escute só. Nesse tempo nasceu Moisés. Diga bem forte: nesse tempo nasceu Moisés. Você nasceu para esse tempo. Você nasceu para esta geração. Paulo foi um grande homem, Pedro foi um grande homem, Rebeca foi uma grande mulher, Débora também. Mas você nasceu 2019, esse é o teu tempo, essa é a tua geração, essa é a hora de Deus agir na tua vida. Você nasceu para fazer a diferença na terra. Você nasceu para fazer a diferença na terra. Você nasceu para fazer a diferença. A senhora que deu o testemunho também está vindo receber a oração. Hoje a senhora foi uma inspiração para nós. Aleluia. De uma firmeza em Deus. De uma firmeza em Deus. Diante das tormentas da vida. A segurança num Deus que está no controle de todas as coisas. Feche os teus olhos, por favor. Você que está aqui na frente já está com as mãos estendidas. Continue com ela estendida. Você que não veio também, vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oh Senhor, louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, Jesus, por tua palavra. Nós nascemos para fazer a diferença, Pai. O Senhor não nos chamou para ser mais um, o Senhor não nos chamou para sermos irrelevantes, não. Não foi para isso que o Senhor nos encheu do seu Espírito. O Senhor nos encheu para termos relevância na terra, para fazer diferença na terra. Eu quero orar por pessoas que precisam obedecer a palavra. Eu quero orar por pessoas que precisam exercer a sua fé. Aumenta a fé do meu irmão e da minha irmã, Pai. Eu quero orar por pessoas que creem que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero orar por pessoas que creem que novas oportunidades vão surgir. Novas oportunidades vão surgir. E o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser exaltado. Porque Ele vive, Senhor. Porque o Senhor vive. Eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã.